Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui trazendo um devocional, uma palavra, algo da parte do Senhor. Sei que se chegará esse vídeo, até o final nós teremos uma oração. Não sei como você vai estar, nesse momento, mas no nome de Jesus, eu creio que a palavra virá de encontro aos seus corações, porque sabemos que o Espírito Santo fala através da palavra do Senhor. E quando nós ouvimos ela, o Senhor se revela, o Senhor nos traz algo da parte dele. Talvez uma palavra que você ouvir, você será tocado, será impactado e você verá a sua vida sendo transformada. E que no nome de Jesus esse momento seja precioso, seja um momento onde estejamos em comunhão com o Senhor. O devocional nada mais, nada menos é de que estarmos buscando ali uma leitura e através dessa leitura o Senhor fala conosco. Ele fala através de uma palavra, através de um versículo. E talvez estejamos aí passando alguma situação, seja em qual área estejamos ali, talvez passando por algumas guerras. E o Senhor fala, renova a nossa fé, renova nossas forças. Eu trazendo como já um testemunho, quando iniciei a minha caminhada, quando estava começando a caminhar nos caminhos do Senhor, eu, ao começar a ler a palavra, no período que eu estava vivendo, a cada palavra, a cada versículo, a cada texto que eu lia, estava falando comigo, porque estava se alinhando com o Espírito Santo, estava se alinhando com aquilo que era a vontade do Senhor. E eu ficava deslumbrado, porque eu estava lendo a palavra e eu estava vivendo aquilo. Então a palavra do Senhor se renova, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, então nos traz aquilo que nós estamos precisando no momento que estamos. Então basta nós estarmos com o coração aberto, com o coração ali disposto a ouvir a voz de Deus. E talvez se você não esteja entendendo o que é a voz de Deus, é você clamar ao Espírito Santo: Senhor, me ensina a ouvir a Tua palavra, me ensina a ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo possa falar comigo. E o Senhor, Ele tem a sua multiforme graça para falar com cada um de nós. E Ele falará, eu creio que no nome de Jesus Ele falará através de uma palavra. E a palavra que o Senhor me trouxe hoje para estar trazendo para nós aqui, se encontra ali em João 6. Aqui vem de um contexto onde Jesus ele vem ali, faz um milagre, dos 5 pães e 2 peixinhos, faz ali um grande milagre. A gente vê que 5.000 homens ali são, fora as mulheres e crianças, são ali fartos, pela multiplicação ali que Jesus, dando graças ao Senhor ali, houve a multiplicação. Então a gente viu ali que esse milagre foi tremendo. E passar ali, algum tempo, houve ali um momento onde ele está ali, caminhando sobre as águas, seus discípulos veem ele, e aí a gente vê aquele momento onde Pedro, pede para que, se for ele, que ele vá até ao Senhor. E a gente sabe esse contexto também, mas aí passando algum tempo a gente vê que Jesus está ali falando com os judeus, falando que ele é o Filho de Deus, que ele veio do céu, e ele é o verdadeiro pão da vida. Até Jesus enfatiza que aquele pão que o povo de Deus comeu lá no deserto, quando Moisés clamou ao Senhor e Deus desceu o maná do céu, eles querem ali questionar Jesus e Jesus fala: foi meu próprio Pai que deu aquele pão, o maná, para o povo ser farto ali. Então aqui entra aqueles questionamentos, ali os judeus começam a murmurar e começam a se inclinar, a querer questionar Jesus. Porém ali Jesus começa a debater eles e fala que Ele é o pão da vida, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é aquele que é o pão que trará o alimento para aqueles que se alimentarem dele serão fartos. E aí Jesus entra ali, trazendo ali a simbologia que a carne dele, aquele que se alimentar da carne dele, e do sangue, seria ali, seriam reconciliados. E Jesus estava aqui trazendo, uma simbologia à Santa Ceia. Porém, muitos começaram a questionar, muitos começaram a murmurar e começaram a se posicionar contra Jesus. E muitos entre eles havia ali discípulos de Jesus. Entre os 12 havia mais outros discípulos, e entre eles ali começaram a dizer palavras muito duras a ser ouvidas, e começaram a todos tomar o seu rumo. E até o ponto onde eu quero chegar, que se encontra ali em João capítulo 6, versículo 66, depois de tudo isso ter acontecido,
quando os discípulos se escandalizam, quando Jesus fala da carne dele, do sangue. Aqui começa dizendo ali no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que Tu és santo de Deus. Até aqui. Então aqui a gente vê que os discípulos, né, dos 12 ali que sabiam, né, caminhavam do lado de Jesus, sabiam quem ele era, né? Jesus era o Filho de Deus. E ainda que muitos ali ainda estavam em questionamento, né, mas eles viam os milagres, os prodígios que Jesus faria, né, estava fazendo. Então, diante disso, a gente vê que aqueles que diziam ser discípulos de Jesus, muitos se levantaram e não suportaram a pregação de Jesus. Então Jesus ali olha diante deles ali e fala, né? Fala, vocês também vão querer sair, né? Fala para os 12. E aí eles ficam um olhando para o outro, né? E eles entendem, porque se Jesus estava falando ali, né? Vindo já de vários, né, contextos de milagres que Jesus estava fazendo, curando os enfermos, né? Trazendo vista aos cegos, trazendo ali, né? Trazendo até mesmo vida àqueles que morreram. Né? Então aqui a gente viu que, né, os discípulos ali, eles tinham ali uma escolha. Ou eles permanecem ali com Jesus, né, os 12 que Jesus ali convocou, ou eles fariam que nem os outros. Então aqui já nos traz vários ensinos, irmãos, porque muitos podem dizer estar seguindo Jesus, mas nem todos, né, nem todos continuarão. É assim a gente pega como muitos que começam a caminhada com Cristo, né, passam alguns processos desafiadores em suas vidas. E muitos, né? Muitos permanecem porque entendem ali o pagar o preço, entendem ali o sacrifício de renunciar às próprias vontades, os próprios desejos, os próprios anseios da carne. E muitos não querem largar a mão disso. A gente vê vários contextos de pessoas que entram, né, naquele gás, né, se batizam, querem fazer acontecer. Porém, chega um momento onde algumas circunstâncias colidem, porque começar a vir o confronto, né? Ainda quando nós somos recém-convertidos, nós estamos ali recebendo ali, né, um alimento, né? Um alimento ainda que podemos dizer que é uma papinha, é como uma criança recebendo a papa, né? Recebendo ainda primeiramente o leite, né, materno, e depois ao crescer vai recebendo a papinha até chegar uma certa, né, certa idade, estatura, começa a receber um alimento mais sólido. Então aqui a gente vê que muitos colidem, porque muitos querem permanecer naquela zona de conforto. Eu estou batizado, eu estou caminhando, mas eu, né, tenho ainda esse vício, eu ainda tenho esse pecado aqui que, né, esse pecado não é tão grave, esse pecado aqui eu posso manter ele. Mas, irmãos, quando temos o Espírito Santo, né, que habita em nós, exige uma transformação, né? Assim, a gente aprende que Jesus espera, né, nós como estamos, se achegarmos a Ele. Porém, não permaneçam como estás. Porque o evangelho verdadeiro se baseia em estarmos tendo uma mudança de mentalidade, uma transformação de vida. Então, quando nós começamos a caminhar nos caminhos do Senhor, não é por pessoas, né, te motivando, não é pessoas te dizendo o que você tem que fazer, mas é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos convence que estamos em pecado, que estamos ali fazendo algo errado. Eu trago para mim que foi várias experiências tremendas, sobrenaturais que eu passei no meu primeiro ano de conversão. E a certeza que eu tinha é que eu tinha um propósito com Deus. Eu tinha um propósito. E eu sabia que tudo aquilo que eu estaria passando não era maior do que aquilo que eu tinha como promessa que o Senhor havia me mostrado, havia me direcionado. Então, eu passei por desafios, irmãos, passei por, né, várias podas, passei por várias, né, dores de traição, dores de assim, contar com pessoas e pessoas virarem as costas, contar com pessoas que, né, parecia ser aquela que seria, né, que estaria ao meu lado, mas infelizmente não era. E essa é a realidade, irmãos. Nós muitas vezes elaboramos, imaginamos, criamos um cenário, né, para nossas vidas, porém não é nada daquilo que nós pensamos, mas sim aquilo que o Senhor ele tem para nós vivermos.
Então o Senhor vai tirar pessoas, vai afastar amizades, vai tirar coisas, vai nos moldar em circunstâncias, em situações, para que ao nós começarmos a viver, ali aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, nós entendemos que tudo que estamos vivendo hoje é aquilo que o Senhor já havia mostrado lá atrás. Eu trago para mim hoje, tenho vivido algumas coisas, eu creio que viverei ainda mais coisas, mas lá atrás, quando comecei nos caminhos do Senhor, eu sabia que muitas coisas, o Senhor iria mover, e hoje tenho vivido algumas delas. Então hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei valeu a pena. E tudo que nós passamos, irmãos, nenhuma dor, nenhum sacrifício, nenhuma situação desafiadora que vem em nossas vidas, não é para que o Senhor veja nós sofrendo, porque Ele está ali com você sofrendo ao teu lado. Ele está vendo cada lágrima que você está derramando. Ele está sentindo aquilo que você está sentindo, a traição que você sentiu. Ele também sentiu ali aquela calúnia, aquela difamação, a rejeição. Ele sentiu ali com você. E Ele, sobre si, Ele levou naquela cruz tudo isso. Então Ele sabe o que você está passando, ele sabe porque Ele passou naquela cruz carregando, suportando o peso da rejeição, das pessoas virando as costas para Ele, das pessoas que diziam ir até o final, negarem Ele, aqueles que podemos dizer até que Ele curou ali, que Ele manifestou seu poder, pessoas que estavam ali cuspindo, estavam ali dizendo crucifique-o. Então aqui, irmãos, a gente tem que trazer com nós o mesmo sentimento que Jesus carregou naquela cruz. Porém, hoje temos o Espírito Santo que Ele nos deu como presente, para nós não suportarmos as dores das chibatadas, do chicote, da carne dele sendo rasgada, sendo moída, porque Ele passou para que nós não passássemos por isso. E hoje nós devemos entender que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é aqueles que os discípulos disseram, que Simão Pedro disse: só Tu tens as palavras de vida, Senhor. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Então, quando nós começamos nos caminhos do Senhor, irmãos, virão distrações, virão pessoas querendo te desviar, pessoas que muitas vezes, você pode gravar isso, muitas vezes quando estamos ali nos posicionando para caminharmos nos caminhos do Senhor, vamos pegando de um contexto de relacionamento, uma pessoa ali que talvez ali tinha um relacionamento lá atrás, e a pessoa começa a se posicionar para estar indo nos caminhos do Senhor, e essa pessoa do nada aparece, e começa a conversar. Isso são distrações, irmãos. Nós sabemos que o Senhor Ele pode fazer todas as coisas, porém nós devemos entender aonde está o nosso foco, para onde está indo a nossa motivação. Nossa motivação está indo em sermos transformados, em sermos ali moldados para sermos parecidos com Cristo e vivermos as promessas dele para nossas vidas? Ou estamos sendo motivados para aquilo que nós queremos receber? Porque talvez venhamos de contexto, irmãos, que nós tínhamos que fazer para nós nos sentirmos úteis, ou muitos que talvez eram aquelas que recebiam algo em troca, ao fazer algo, receber algo em troca. E isso vai começar a refletir em nossas vidas, principalmente na vida cristã, porque muitas vezes nós acreditamos que ao nós entrarmos numa igreja, encontraremos pessoas ali perfeitas, pessoas que são quase anjos, mas não é assim, irmãos. A igreja nada mais, nada menos que é ali muitas pessoas imperfeitas buscando a perfeição de Cristo. Pessoas que vai ter as suas diferenças, pessoas que vai ter seus defeitos, porém todos com o mesmo propósito, que é seguir Jesus, é fazer a vontade dele, é ir para aquilo que o Senhor está chamando, para fazer a obra dele, para ter ali o movimentar da presença dele em meio àqueles que estão necessitados. Então nós devemos entender, não trazer para nós que a igreja é apenas um hospital que vai ali receber os doentes, não. Aí é um campo de batalha, irmãos, aonde as pessoas irão, vão para a guerra, se machucarão, mas vão estar ali sendo cuidados para estar voltando para a batalha, para estar voltando para estar ali guerreando, porque nós devemos entender, irmãos, que somos guerreiros de Deus. Além de filhos, somos guerreiros. O Senhor nos chamou, nos levantou para estarmos combatendo o bom combate. E nós entendermos que quando colocamos o Senhor à frente, nós temos aquele
que tem as palavras de vida. E é com uma palavra que muitas vezes nós seremos transformados. Com uma palavra que eu ouvi lá atrás, né? Foi a palavra que o Espírito Santo veio e falou comigo e disse: avança, continue. As dores não é para a morte, mas sim é para que você veja a glória minha sendo manifestada através dessa situação. Então, irmãos, se eu fosse pegar pelos meus olhos naturais aquilo que eu passei lá atrás, eu já tinha desistido na primeira oportunidade. Porque para mim era mais fácil virar as costas, assim como aqueles discípulos ali, né? Que para eles foram muito pesadas as palavras que o Senhor Jesus havia dado ali. Que se nós pegarmos hoje Jesus falando o que ele falou ali, muitos diriam: não, essas palavras aí eu não aceito. E é o que muitos têm feito, irmãos. O evangelho hoje, quando começa a confrontar, que é confrontar o pecado, é confrontar a falta de caráter, é confrontar aquilo que nós precisamos ser transformados, sermos moldados, para nós realmente entendermos que o evangelho é uma transformação diária. Muitos desistem. Então, quando eu pude entender que o mínimo que eu pude fazer era largar dos meus vícios, era largar, né, de pecados que eu, né, tinha como pecados de estimação, vícios, né, ali muitas faltas de caráter, que até hoje nós temos que nos blindar, porque, né, a gente entende, quando somos batizados, é ali uma representação ali pública do nosso velho homem para estar ali mostrando, né, que o velho homem está morrendo para que o novo homem nasça. Porém, muitas vezes, se nós não cuidarmos, né, o velho homem vem, né, o velho homem sabe nadar. Então nós devemos estar ali, né, estar ali guerreando contra a velha criatura. E isso nós devemos nos buscar, nos encher da presença do Senhor, da palavra do Senhor, das coisas que nos aproximam do Senhor, que é buscar ali sempre estar no momento de adoração, de busca, de entrega, de joelho no chão, de, né, lágrimas nos olhos. E a oração que eu tenho feito, irmãos, é que não venha faltar lágrimas em meus olhos, que não venha faltar lágrimas, porque se as lágrimas se secarem, alguma coisa está errada. Precisamos estar quebrantados na presença do Senhor, precisamos estar nos rendendo na presença do Senhor, rendendo graças, rendendo tudo que temos, tudo que somos a Ele, porque é só Ele que tem as palavras de vida eterna. E ainda que nós buscamos em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas coisas que o mundo pode nos oferecer, nada é comparável com aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas. E talvez, irmãos, você esteja em um contexto, num cenário onde você parece que, né, tudo está fora do lugar, parece que tudo está fora do controle, parece que tudo está contra você, parece que todos estão te levando a desistir porque parece que está muito pesado. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho palavra de vida eterna para você. Viva, né? Viva as palavras que eu tenho para você. E ainda que você esteja passando por essas situações, o Senhor está falando: eu não disse que seria fácil, mas eu creio que você, ao você permanecer nos meus caminhos, você verá que grandes coisas Ele fará na sua vida. Amém, irmãos? Essa era a palavra, essa era a mensagem que hoje o Senhor tinha para nós. Espero que possa edificar a sua vida e que possamos agora orar. Amém? Querido Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma palavra, por mais uma mensagem, Pai. Possamos tomar posse de cada uma delas, que possamos ser aqueles que ainda que muitos estão dizendo para nós sairmos, Pai, que as palavras são muito pesadas, sejamos aqueles que permanecem, que têm a revelação do Teu Espírito Santo, que só Tu tens as palavras de vida eterna e não tem para onde nós irmos, Pai, porque é apenas o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Você, assim como Você disse para aqueles homens, Pai, duros de coração. Então que possamos ser aqueles, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, seguir os Teus caminhos, seguir os Teus passos, Pai. Que aqueles meus irmãos que estiverem passando por situações desafiadoras, o Senhor venha, Pai, com um mover sobrenatural, venha soprando o Teu vento, venha, Pai, colocando, Pai, as coisas em ordem, que tudo aquilo que talvez o Senhor esteja tirando não é aquilo que o Senhor quer machucar, mas sim aquilo que o Senhor quer tratar, Pai. Então que no nome de Jesus, que os Seus filhos possam estar com os olhos fixos a Ti, Pai, os Seus olhos, Pai, inclinados para a Tua vontade, para viver a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para cada um viver, Pai, no nome de Cristo Jesus. É assim que eu oro, assim que eu louvo, Pai, no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que esse devocional possa ter te edificado, que você possa ser tocado, impactado de forma poderosa e sobrenatural. Amém? Um ótimo dia, um abraço e Deus abençoe.